Hello guys! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Thanksgiving e suas tradições. Eu agradeço a todos vocês que votaram lá na página do Instagram da Top English e na minha pessoal. E o resultado que deu foi tradições, ao invés de história. E eu até prefiro, vou dizer por quê. A história do Thanksgiving tem muitas contradições. Ninguém sabe dizer exatamente como que ela surgiu. Claro que ela foi instituída como um feriado nacional por um presidente, mas antes disso, como que tudo começou, ninguém sabe dizer ao certo. Então, tem a versão dos índios, tem as versões dos americanos, e tudo é cercado de muita controvérsia. Por isso eu prefiro falar mais sobre as tradições deles e deixar a história para vocês pesquisarem depois. Ou então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois. Mas tem bastante coisas controversas, tá bom? Então, quando é que é celebrado o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos? É sempre celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Foi instituída a quarta quinta-feira do mês de novembro para ser, nos Estados Unidos inteiro, celebrado o Thanksgiving, ok? E o que eles fazem nesse dia? O que é tradicional na comemoração, né? Eles comem muito, assistem a esportes, normalmente o futebol americano, e tem os desfiles, os grandes desfiles em algumas cidades, tá bom? Vamos começar falando sobre a comida. Eles comem tradicionalmente o peru, tortas, tem muita abóbora, maçã, porque é a época de colheita desses alimentos, tá? Eles começam o plantio ali entre abril e junho e começam a colheita entre outubro e novembro. Por isso que no finalzinho de novembro, eles têm já no final da colheita, muita comida ali para conseguirem usar, né, tradicionalmente nos meses mais frios. Então eu listei aqui algumas coisas que são bem tradicionais, tá? Primeiro de tudo, o que é mais colhido nessa época são os tomates, cenouras, maçãs, abóboras e acho que eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Então eles bebem muito a apple cider. Apple cider é a cidra de maçã. Eles colhem muita maçã e fazem cidra até para as maçãs não se perderem, né? Não apodrecerem, não terem que jogar tudo fora. Eles comem o turkey. Turkey é o peru e ele é endêmico dos Estados Unidos. Ele é uma ave nativa da América do Norte, né? Até um presidente deles falou que o peru era mais representativo dos Estados Unidos do que a águia, que é a ave que representa, né, os Estados Unidos. Então você imagina aí se o peru fosse a ave que representa os Estados Unidos, né? Então, por que eles começaram a comer o peru e não outra ave, como o ganso ou o pato, que também tinha na região ali no início do Thanksgiving? Porque o peru não era usado para produzir ovos, então tudo bem matar o peru para comer, o turkey para comer. E ele é uma ave muito grande, né? E no Thanksgiving é tradicional reunir a família, reunir os amigos, todo mundo junto em volta da mesa, comendo. E é uma ave muito grande que consegue alimentar ali todo mundo. Então, essa é um dos motivos também para ser o turkey e não outra ave, o tradicional ali. Mashed potatoes. Mashed potatoes sempre tem na mesa do americano, né? Que é o purê de batatas, tá? Dressing é molho. Eles querem comida com molho. Eles têm cranberry sauce, que é um molho de cranberry, muito tradicional, e tem que ter. Eles não comem sem isso, ok? Outra coisa que tá na época, eu esqueci na hora que eu tava falando das colheitas, né? É o milho. Tem muito nessa época, né? Então, milho, a gente fala corn. Então você imagina aí que eles comem o milho e pratos também usando milho, tá?
Sweet potatoes, batata doce. E eles fazem normalmente o purê de batata doce ou torta, é o sweet potato pie. Sweet potato pie. Eles fazem torta de batata doce, deve ser uma delícia. E eles colocam ainda por cima da torta, eles colocam marshmallows, aquele que a gente vê que eles usam pra assar na churrasqueira, nas bonfires, nas fogueiras. Eles colocam por cima, levam a torta de novo ao forno para aquele marshmallow se dissolver, né, derreter, e ficar ali com uma crosta derretidinha por cima da sweet potato pie. Eu nunca comi, mas eu imagino que seja uma delícia, porque eu gosto das duas coisas. Então, já que eu comecei a falar de pie, torta, é uma coisa muito tradicional. Então você pega aí toda a colheita, todos esses alimentos que eles têm em abundância nessa época, e tudo é feito torta, né? Tem a sweet potato pie, apple pie, e tem a pumpkin pie. Pumpkin é abóbora, né? Eu ensinei lá no vídeo, quem viu o vídeo de Halloween já viu o pumpkin, é abóbora, é um tipo de abóbora. Então tem muito pumpkin pie. Tem pumpkin de tudo, gente. Tem suco de abóbora, tem cerveja de abóbora, tem tudo de abóbora, tá? Então eles fazem muito pumpkin pie. Pecan pie, que é a torta de pecan, noz pecan, tá? Stuffing é o recheio que eles usam no turkey, ok? Então é uma palavra que vocês podem ver por aí também, stuffing, recheio. Sobre os festivais, sobre os desfiles, desfile a gente fala parade. O mais tradicional é o de Nova York, que quem faz é a loja Macy's. Então eles desfilam pela avenida até parar em frente à loja enorme da Macy's que tem lá. Já há muitos anos, esse festival é bem tradicional, mas não é o único. Em várias cidades, eles têm desfiles de ação de graças, tá? O da Macy's é aquele que a gente vê na televisão, que tem os balões gigantescos. São centenas de pessoas que participam do desfile. Milhares de pessoas vão às ruas durante o Thanksgiving para assistir. Muitas pessoas assistem pela TV, né? E acontece em várias cidades. Outra coisa que é tradicional também é eles assistirem esportes nesse dia, né? E o que é mais tradicional é o jogo de futebol americano, o football. Eu sempre vejo em filmes ou em séries que eles comem, quando eles já não aguentam mais, tá ali pela hora de começar o jogo, o maior jogo do dia, e todo mundo senta em frente à TV para assistir. Quem instituiu o Thanksgiving como um feriado tradicional americano foi Abraham Lincoln em 1863, tá? Não foi por vontade dele, foi por pressão da sociedade, por pressão de algumas pessoas. Então o Thanksgiving não era celebrado em todos os Estados Unidos, apenas em alguma parte ali na região de New England, que foi onde os peregrinos chegaram, ali naquela região. Quando ele instituiu como feriado nacional, aí sim começou a se espalhar pelos Estados Unidos, e todos os anos eles celebravam e davam graças pela colheita. Então, tradicionalmente falando, o que é mais divulgado é essa parte de dar graças pela colheita, né? Não só pela colheita, me desculpe, hoje em dia não só pela colheita, mas pela sua vida, por tudo que você tem, pela sua família, por tudo que você conseguiu e ali, né? E é uma coisa muito bonita, é muito legal de se fazer isso. Gente, então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido muita coisa nova. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou do vídeo, o que você comeria dessas comidinhas mais tradicionais, o que você gostou, o que você achou meio, não vou comer isso não. Se você ia gostar de um feriado desse jeito, né? Os nossos aqui são um pouquinho diferentes. Mas deixa aqui nos comentários, curte pra mim, compartilha com um amigo que você acha que vai gostar desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!